Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pense com Dias. Pensando um pouco mais além do nível do mar. A nossa proposta do nosso canal é que você foi ensinado a pensar até um determinado limite e nós estamos querendo que você pense um pouco mais acima do nível do mar. E a nossa proposta, nosso tema hoje é um tema interessante. Você vai dizer assim, mas que pastor é esse? Que tema é esse? O tema é Encontrei Deus no lixo. Mas pastor, peraí, rapaz, o que, é que você está me dizendo? Eu encontrei Deus no lixo? E é isso que eu quero pensar com você. A vida humana é um grande mistério. Deus é um super mistério. Com a nossa intelectualidade, a gente vai ter muita dificuldade de entendê-lo, porque ele tem múltiplas formas de agir e de fazer cumprir os seus objetivos. Todos os domingos, no início do ministério, era ainda seminarista, nós saíamos sempre às tardes, depois do almoço, para evangelizar. Era a linguagem que nós fazíamos. Nós levávamos panfletos para evangelizar. E às sexta-feira, isso acontecia nos domingos à tarde, e às sexta-feira nós saíamos com um carro, com uma Kombi, que depois eu vou relatar algumas experiências para vocês. Saíamos ali entregando pão, café, sopa, aquelas pessoas nas ruas que não tinham uma alimentação. Isso aí depois eu vou contar com um pouco mais de detalhe para vocês. Mas eu quero essa experiência que eu encontramos Deus no lixo. Foi interessante. E aí nós saímos e ali estava um lixo com um homem que morava nesse lixo, né? Todos os dias as diversas igrejas passavam por ali, pois na redondeza tinham aproximadamente em torno de 10 a 15 igrejas por todo o percurso. E aquele homem estava ali todos os dias no seu lixo, ali ele tomava o seu café, ali ele almoçava, ali ele vestia as roupas, tomava banho. E todos os dias os diversos líderes de igreja, pastores, passavam por ali, as pessoas que eram membros de igreja. E um certo dia eu resolvi ir por aquela rua e resolvi parar para observar. Eu disse, poxa, nunca tinha observado. Eu disse, poxa, ali dentro, naquele lixo, tem alguém. E aí eu me aproximei junto com o grupo de pessoas que estava comigo, eu liderava esses grupos, eu me aproximei e aí comecei a observar com calma o que é que eu estava vendo. Era um lixo onde as pessoas jogavam ali resto de comida, cachorro morto, enfim. E aquele homem morava ali. No lixo ele fez uma camazinha e ele morava ali. E aí eu me aproximei, eu achei aquilo isso muito curioso, eu me aproximei e dei boa tarde, e ele respondeu. Então isso para mim, porque a ideia é que uma pessoa naquele estado é uma pessoa louca ou está com algum problema de ordem mental. E aí ele respondeu, boa tarde. E dali eu fui criando um diálogo com ele, tranquilo, tá? E observei, comecei a observar algumas coisas enquanto conversávamos, e eu percebia que ele conversava com muita tranquilidade. Ora saía de uma lucidez, ora voltava. Mas eu fui atentamente observando os detalhes. E aí ele começou a contar, ele disse, olha, ele teve uma certa decepção na vida, e não vou expressá-la, mas ele teve uma certa decepção, e de repente se jogou ali naquele mundo, naquele mundo. Então eu olhei e observei que ele estava cozinhando algo para comer, um fogo mesmo, ele fez um fogo, botou umas lenhas, estava cozinhando algo. E quando eu me aproximei para olhar, era assim, um resto de carnes podres que estavam ali no lixo. Ele botou, depois ele cortou tomate do lixo, todo, foi colocando naquela comida e eu observando. E
ele pegava água para colocar na comida que estava cozinhando ali do esgoto, pegava água e botava. Eu perguntei, o senhor vai comer isso? Ele disse, isso é o que eu tenho para hoje. Eu tenho até uma crônica que eu escrevi sobre isso. Ele disse, isso é o que eu tenho para hoje. E aquilo me deixou um pouco estarrecido, e eu tentando convencê-lo a não comer, e daqui a pouco ele foi lá, encheu o copo de água e bebeu a água do esgoto. Mas o que me deixava meio conflituoso é que ele ora oscilava entre realidade e ora oscilava entre uma viagem. E eu observando esse detalhe. E aí, naquela confusão, eu consegui persuadi-lo a não comer o coisa, e que ele até foi gentil e disse, não, por hora eu não vou comer. E aí, o que foi que ele começou a conversar, dentre as decepções, ele era de uma determinada igreja, mas as pessoas, ele não podia, digamos assim, ajudar, contribuir, e ele era muito discriminado, e um monte de fatores, e ele se decepcionou e terminou ali, sem que ninguém fosse visitá-lo. Até porque ele não tinha como, digamos assim, ser um agente contribuidor, né, no campo da religião onde ele estava. Isso decepcionou muito ele, aí se afastou de família e tudo, e estava lá naquela situação. O que me chamou a atenção no diálogo é que ele disse assim, Deus conversa comigo e Deus vem aqui e conversa comigo. E eu comecei a interrogá-lo, mas Deus conversa como? Ele disse, olha, Deus, na conversa que eu tenho com Deus, ele me disse que isso aqui não mete medo a ele, ele vem aqui, conversa, dialoga comigo e disse que enviaria pessoas para me ajudar aqui, e que iria mudar, refazer a minha vida, refazer a minha história. E depois daquele momento, eu passei a refletir. Poxa, ele falou que Deus vem aqui e fala com ele. Como eu tenho a compreensão de que Deus não está enlatado dentro da religião, Deus é um ser que ama a todos indistintamente, eu digo, e quando eu li aquela passagem que Deus disse, olha, estive preso, não fosse me visitar, estava com fome, não me deste de comer, né? Precisava de um cobertor, você não me levou para mim, tá? E aí eu comecei a entender, poxa, Deus falou comigo, e Deus, a partir dali, nós passamos a ajudar aquele senhor. Nós, no mesmo momento, nós conseguimos levar alimento para ele, saímos, trouxemos alimento, roupas, né? E uma pessoa que estava conosco, que tinha um quartozinho, e ele não usava para nada isso aí. Ele, o quarto é seu. Pronto. Dali a gente já encaminhou ele para esse quartinho. Não era tão pequeno, um quarto, mas dá para ver. Conseguimos com as pessoas algumas coisas, roupa, televisão, as pessoas, aquelas pessoas de Deus que não se prendem a bem materiais, conseguimos, mudamos a história dele. Depois ele foi, se reconciliou com sua família, voltou e restituiu, reconstruiu tudo na vida daquele senhor. O que me marcou até hoje é que a palavra que disse, Deus vem aqui e conversa comigo. Ele me disse isso e isso. E muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, olha, Deus me falou, Deus profetizou. Você pergunta, Deus lhe falou o que? Eu não sei. Então Deus não falou, porque quando Deus fala, as coisas gravam, ficam coladas, tatuadas no coração. Dificilmente alguém esquece o que Deus fala. Aí, eu passei a entender que Deus estava ali no lixo, na pessoa daquele homem, onde estão os fracos, oprimidos, abatidos, enganados, opressos. Deus se faz presente. É o que Deus diz na sua palavra.
Estava preso ali, você foi me visitar. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, o Senhor diz, eu não vos conheço. E a parábola do samaritano nos dá essa noção de que Deus não está preso a uma ideologia religiosa, Deus está preso ao ser humano, e foi por isso que ele se revelou enquanto humano para nos humanizar na perspectiva dos céus. Daí eu aprendi que Deus estava ali no lixo, no sofrimento com aquele homem. Estará no sofrimento com todos aqueles que estão sendo oprimidos. Deus está perto, juntos, em todos os momentos. Por isso, eu anotei algumas coisas que eu, a partir daquela visão, daquela compreensão que eu tive. Deus não está dentro dos grandes templos. Os grandes templos, Deus não está. Esses templos são construídos de forma institucional para muitas coisas, menos para se adorar a Deus. Esses templos, eles são construídos para se fazer política, para se fazer politicagem, para se fazer todas as coisas, menos prestar um culto de gratidão e adoração a Deus e ao seu próximo. Deus não está nos grandes templos. Deus não cabe dentro das instituições religiosas. Às vezes a gente quer manipular Deus, controlar Deus, fazer Deus uma marionete, fazer Deus de nosso serviçal, fazer Deus de nosso cão protetor. E manipulamos a estrutura nossa enquanto manipulação, para entender que Deus está exclusivamente, como eu já ouvi, não, Deus está aqui exclusivamente. Eu digo, poxa, esse está fora de série, esse aí está mil abençoado, esse é o Deus na terra. Deus não está dentro das instituições religiosas. Deus não está nos títulos religiosos que os homens estabelecem, os homens criam títulos. É título de bispo, de apóstolo, de padre, de pastor, disso, daqueles títulos. Isso não move o coração de Deus. Títulos não quer dizer nada. Os títulos afastaram a mensagem de Deus daquele homem, porque muitos o abandonaram porque eles não tinham como oferecer nada. Por isso, deixa lá no lixo mesmo. Os discursos que os religiosos fazem, Deus não está nem um pouquinho preocupado com esses discursos. Eles são só discursos, são só verborreias, são só falas perdidas no tempo, no espaço, perdido no silêncio do universo, os discursos. Os homens fazem os discursos, mas os corações estão tão longe desses discursos que ora são proferidos, construídos a partir de uma falácia. É um sofismando em cima do nada. Isso não move o Senhor. Deus não está naquilo que os homens criaram como Deus. Os homens criaram os seus deuses e quer que Deus se adapte aos seus deuses para construir o Deus que ele acha que pode construir. Deus está fora disso. Deus não está na casa dos exploradores, daquele que exploram os caídos, os necessitados, que olham para uma pessoa daquela e vê que a pessoa não pode ajudar, não pode contribuir, deixa ele na rua, deixa ele morrer. Deus não está na casa dos exploradores. Os exploradores, eles matam milhões de pessoas de fome e usufruem da gordura dessas pessoas. Deus não está na fundamentação da fé, que eles vivem em seus palácios luxuosos, utilizando a fé como barganha, como compra. Está enganado. Deus está fora. Usufruindo dos frutos da opressão, do engano e da mentira. Deus está fora. Usufruindo dos frutos do engano e da mentira. Deus não está lá. Deus está ali no lixo.
com aquele necessitado, com aquele carente, pertinho, juntos, como amigos. Deus está, sim, com os pobres e oprimidos pelo sistema opressores. Os pobres oprimidos pelo sistema opressores do mundo, os pobres, Deus estão com ele. Deus não gosta de opressão. Faraó oprimia e Deus foi libertar o povo da opressão de Faraó. Os faraós serão abatidos e Deus dará grande redenção aos pobres e oprimidos. O templo, o local da adoração, não era o templo que os homens construíram, mas o templo onde aquele homem no lixo estava o templo de Deus ali. Pense com Dias, Dias pensa com você. Os homens querem ilatar Deus dentro da sua religião, mas Deus é Deus. Os homens querem que Deus pense como eles pensam e construir o que eles construíram. O engano e a mentira vai passar. E Deus permanecerá com os contritos e humildes de coração. A arrogância dos homens, o poder que os homens querem, tudo isso passa. O interessante é que na conversa ele disse assim, que em um determinado momento um dos líderes disse: rapaz, como é que você vem para aqui com essa roupa suja? Como é que você senta aqui no meio? Isso aqui é lugar para você vir, rapaz? Você está usado pelo mal. Veja como eles massacram, como eles oprimem as pessoas. Eu acredito plenamente do que aquele homem falou. Deus conversa comigo aqui no lixo. Deus talvez não fale com você nos palácios do engano, da mentira, do engodo. De tudo aquilo que não completa e não formula, não é formulado no reino de Deus. Mas no lixo onde estava um pobre oprimido, com certeza, eu cheguei à conclusão de que Deus conversava com ele. Tanto conversava que Deus disse que iria mudar a realidade e mudou a realidade. Esse é o Deus que eu acredito. Deus estava no lixo, mas não estava no templo. Que Deus nos abençoe.